Professor António Marques, vivemos numa região em que a transição energética é um tema interessante, porque, em primeiro lugar, somos grandes produtores de energias renováveis, somos uma espécie de Arábia Saudita de Portugal, não é? Temos aqui um grande centro produtor de energias renováveis. Por outro lado, temos também capacidade de captação de carbono, que é um dado interessante. E, paralelamente a isto, somos das regiões com maiores índices de pobreza energética. Como é que vamos fazer esta transição toda de produtores de energia para ter uma transição para novas energias que seja solidária e competitiva, quer no setor dos transportes, e aqui o transporte individual, como vimos, assume uma importância muito grande nesta região. Eu, aliás, consultei alguns dados que a autoridade me facilitou e tem um dado interessantíssimo, quer dizer, a região do interior, em permilagem, o transporte individual é superior à permilagem do transporte individual em Lisboa. Não quer dizer que depois, no acumulado, obviamente, não seja diferente. E, portanto, tudo isto é aqui um conjunto de oportunidades, mas também parece-me de algumas contradições. Muito obrigado, Rui. Obrigado pela pergunta, que é simples e que nos vai fazer adiar o regresso a Lisboa para o Intercidades da manhã, uma vez que não há mais nenhum depois das 19. Mas agora, sem brincadeiras, agradeço muito o convite, naturalmente, à Sra. Presidente da AMT, cumprimento a Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Sr. Presidente de Câmara, estimadíssimo Sr. Reitor, obrigado pela oportunidade. Bem, se me permitem, eu de facto gostaria de lançar, até porque eu ouvi com muita atenção a intervenção do Sr. Secretário de Estado, da mobilidade urbana, que seguramente também será da mobilidade rural, mas ouvi a predisposição para nesta sessão escutar, aprender, partilhar experiências e ideias para que a decisão pública também seja cada vez melhor e, portanto, entendam, por favor, o que eu vou dizer nesse sentido, de contributos para a reflexão. E começo por contextualizar, Rui, dizendo que os territórios de baixa densidade populacional têm, em primeiro lugar, o chamado problema de acesso. Eu tento explicar de uma forma muito simples e rápida. Todos nós percebemos que determinadas infraestruturas sejam colocadas em zonas densamente povoadas. Qual é a razão para isso? É porque a utilização intensiva dessas infraestruturas permitem reduzir custos de operação. Portanto, permitem operar e permitem um custo médio de forma a baixar o custo de acesso. Ora, o problema que se coloca em regiões de baixa densidade é que, quando queremos aceder a esses equipamentos, por exemplo, refiro-me a um evento cultural, refiro-me a um hospital central altamente diferenciado, refiro-me a um aeroporto, direi alguma coisa sobre isso. Portanto, quando queremos aceder, incorremos em custos que são custos impeditivos do acesso. E refiro-me concretamente às portagens. As portagens são o maior entrave à mobilidade nas regiões de baixa densidade, nomeadamente nas ex-secuta. São tecnicamente erradas porque impedem o aproveitamento daquilo que são ou daquilo que é o efeito de barreiras à entrada. Portanto, não quero aqui entrar em nenhuma outra apreciação sobre se deve haver ou não deve haver portagens, entendo como uma questão técnica. Não faz sentido concentrar investimentos, e eu percebo porquê, e depois impedir que o restante país aceda a essa infraestrutura. Portanto, isto é a negação do que é economias de escala como critério primordial na localização de equipamentos. Devo dizer, aliás, fiquei surpreendidíssimo com a intervenção da Zero e do estimado professor Francisco Ferreira, que seguramente revelou, neste caso em concreto, pouca profundidade de análise, porque as portagens são, de facto, um impedimento à mobilidade. E há pouco referi-me ao aeroporto, permite-me também dizer o seguinte: esta transição, Rui, deve ser vista como uma oportunidade para a coesão territorial. Está aqui a Sra. Ministra com, enfim, satisfação minha, seguramente de toda a assistência, para a coesão territorial. E a coesão territorial passa pelo maior acesso, pela facilidade de acesso. Sra. Ministra, um aeroporto em Santarém seguramente permitiria também
que esta região ficasse menos marginalizada e tivesse menos custo de acesso, e seguramente seria uma política quer de mobilidade para regiões de baixa densidade, quer de equilíbrio territorial. Jorge, dizer também que, pegando na questão do carbono, é certo que nós não podemos esquecer o que é o princípio do utilizador-pagador ou do poluidor-pagador. Pois muito bem, mas então façamo-lo de forma integral. Estamos numa região, e na generalidade dos territórios de baixa densidade populacional, que somos criadores de carbono. Isto é, a capacidade de captura de sequestro de carbono nestas regiões, na verdade, dar-nos-ia um benefício, um crédito. E, portanto, o que nós temos é exatamente o contrário. Nós temos mobilidade intensa de combustíveis fósseis, porque, de facto, já aqui foi debatido, não há outras alternativas, já leirei aos transportes públicos, e, portanto, acaba por ser, e isto é o financiamento, acaba por ser as regiões de baixa densidade a financiar uma transição energética com base em taxas de carbono e em ISP, e isto é altamente injusto para estes territórios de baixa densidade. Portanto, façamos então a aplicação daquilo que é o princípio do utilizador-pagador, mas com profundidade de análise. Vejamos concretamente quanto custa cada emissão, cada quilómetro a cada um dos utilizadores. Devo dizer também, se me permitem, eu avisei que vinha para provocar um pouco, neste momento bate-se muito em Portugal a questão do IUC. Bate-se por uma razão, e tenhamos todos consciência disso. Porque há, seguramente, nas grandes áreas metropolitanas, muitos utilizadores de veículo térmico com mais de 16 anos, porque, seguramente, os territórios de baixa densidade não teriam capacidade de se fazerem ouvir. Portanto, se fosse um problema apenas nos territórios de baixa densidade, neste momento não haveria, seguramente, esse debate do que é o aumento do IUC dos carros com mais de 16 anos. E isto leva-me... Daqui a pouco, calmos, Rui, prometo. Se calhar há uma última questão e depois ficarei naturalmente disponível para avançarmos e que tem a ver com a mobilidade elétrica, precisamente. O que é que eu vejo como importante em territórios de baixa densidade? Reparem, está estudado, quem se dedica a estes assuntos, que a utilização mais racional para os veículos elétricos prevê no mínimo 50, 60 km diários de utilização. Ora, nós devíamos estar aqui a trabalhar em laboratórios, em projetos dedicados àquilo que são estas regiões, porque nestas regiões, nos movimentos pendulares, fazemos exatamente esse padrão que todos os estudos mostram, que é a rentabilização máxima do que é a mobilidade elétrica. Portanto, eu não entendo, confesso que não consigo compreender como é que pode haver uma política de incentivo à mobilidade elétrica, seja ela qual for, por exemplo, na aquisição, que é igual para todo o país. Então, um consumidor nas áreas metropolitanas de Lisboa ou do Porto tem exatamente o mesmo incentivo que alguém, em territórios de baixa densidade, podia rentabilizar estas deslocações, essa utilização. Porque, repare-se, não faz sentido alguém que paga, como aqui foi dito, 60 euros de passe e que tem um veículo elétrico em casa só porque teve um benefício e tem capacidade aquisitiva. Então temos que rentabilizar aquilo que é investimento. E, de facto, Rui tem toda a razão. Aqui temos espaço, temos capacidade, temos mais habitações, digamos assim, planas do que verticais, temos capacidade de aproveitamento do que é o recurso solar fotovoltaico. Portanto, e o veículo elétrico tem mais do que a função de mobilidade, que nem sempre se compreende isto. Desde logo permite disciplinar cargas, procura de energia, de eletricidade. E isto é muitíssimo importante, porque é uma grandíssima ajuda àquilo que é a gestão do sistema elétrico em Portugal. Se for colocado o veículo elétrico ao serviço do que é, através de tarifas de eletricidade, enfim, não teremos tempo para explicar, mas é uma ajuda importante para a racionalização de recursos de energia que pode, de facto, ser feita em Portugal. E depois é, isto sim, um incentivo à digitalização. Porque alguém que tem um veículo elétrico, deve ser para mim a luz, alguém que tem um veículo elétrico começa a ganhar o bicho, o interesse, a curiosidade de tempos de carga, de aproveitamento e vai colocar o painel. E os painéis permitem o quê?
permitem dinamizar também aquilo que é a economia local, porque a instalação de painéis é feita localmente. Isso cria emprego. Portanto, calmo dizendo o seguinte, espero que, no que diz respeito à mobilidade elétrica, não se faça um apoio à aquisição. A aquisição, o apoio deve ser feito à utilização e determinados padrões de utilização. Alguém que faz uma utilização de 2 ou 3 ou 5 km diários, isso não é um padrão adequado para o que é a mobilidade elétrica. E nestes territórios, que implica, para que não haja desertificação, implica movimentos pendulares, é fundamental que de facto haja incentivo à utilização de veículos elétricos.